que talvez eu teria um motivo, né, para a gente não ter o estudo hoje, questão de saúde. O que eu pensei? Se eu trabalhasse para alguém, fosse CLT, meus sintomas não seriam motivo para faltar no trabalho. Então o que eu entendi? Eu não posso entregar menos para Deus do que eu entregaria para o homem. Amém. E daí? Eu não vou entregar menos para Deus, e nem menos para a igreja, do que aquilo que eu entregaria para um homem. Amém? Vai ficar uma voz meio estranha, mas vai dar certo. Depois da minha sessão de estudos hoje à tarde, estudo geralmente umas 3 horas seguidas, eu entrei no banheiro bem mal, nariz ficou trancado, garganta doendo. Eu li um louvor e comecei no culto. Sabe por que eu falei para vocês aumentarem a expectativa? Porque a presença do Senhor foi real no banheiro. E eu sei que quando Ele vem, Ele está dando sinais que vai marcar vidas. Então aumente suas expectativas. Amém? Quem está aí? Bom, acho que nós já oramos, né? Já vamos começar. Abre lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Conseguiu achar Gênesis? No princípio criou Deus. Qual é a palavra original? Elohim. Lembra que eu comentei semana passada sobre a Bíblia que traz os originais? Segundo o que está escrito aqui, ó, ela está dizendo plural, governantes e juízes. Seres divinos, anjos e deuses. Semana passada eu comecei falando que Deus não existe. O que vai ser a bomba de hoje, né? Que o texto de Gênesis 1:1 fala, seria, no princípio criou Deus, no princípio criou deuses. Os céus e a terra. Por que ele está trazendo sentido plural? Vou responder só por mim, só ele perguntou por quê. Por que o sentido é plural? Porque ele está trazendo aqui a totalidade da divindade, que é o quê? A triunidade de Deus. Pai, Filho e Santo. E já vai recapitular o que a gente viu semana passada, só preciso colocar isso aqui para você. O que ele está dizendo? No princípio é o quê? Lugar. Que lugar? Não sei, não lembro. Cristo? Cristo. Quem está aí?
Cristo é o lugar, amém? Gente, nós ficamos mais de uma hora semana passada, lendo, filho. Quantas referências, pastor Tiago? Sobre Cristo, seu lugar? 15 referências. Tem que estar na ponta da língua isso aí. Quem está aí? Amém. Então, em Cristo, a triunidade de Deus, ou seja, o ser divino da sua forma completa, criou os céus eternos. Qual é o detalhe? Tem um delay, mas vai dar certo. Daqui a pouco vocês embalam. Está esquentando o motor. Qual é o detalhe? A triunidade era completa em si mesma. Vai criar onde se não tem espaço? Eles eram completamente satisfeitos em si mesmos. Não faltava nada. Quem está aí? Deixa eu conferir o negócio. Aqui não dá para mim, cara. Vai lá no João, capítulo 1. João, capítulo 1. Está meio estranho agora, né? Quem está aí? João é fácil, né? Vocês encontrar o João, vocês olham para cá. Vocês vão ver o João. Deixa eu ligar a hora. Encontraram o João? Ali, ó. No versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito, inclusive o nada. Olha para cá. Deus, a triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, era totalmente satisfeito em si mesmo. E para Deus criar algo, Ele precisou encontrar um espaço. Ele precisou criar um nada. Não está entendendo? Eu vou explicar. Vou usar minha Bíblia mesmo. Imagine que minha Bíblia é Deus. Não vai confundir que é a palavra lá, não vai adorar a Bíblia. Né? Tudo que existe é Deus. Então tudo que existe é Deus. Está aqui. Como que Deus criou nada? A ideia judaica sobre essa doutrina é que Deus se encolhe como uma cortina que se enrola. Então apareceu nada. Qual é o tamanho desse nada? Tenta imaginar. A gente pega um astronauta, coloca no foguete e manda ele para onde? Para onde? O nada que Deus criou. Se você entender, você pode dar glória, aleluia, falar alguma coisa para Jesus. Nós falamos semana passada que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Sim. Os mundos só puderam ser criados porque houve um espaço. Cristo não é a imagem do Deus invisível? Sim. Ele não precisou abrir mão da sua glória? Sim. Ele não precisou se recolher em si mesmo? Sim. E se tornar como um servo? Sim.
tomando a forma de homem. Cristo não é a figura do Deus invisível? Deus, para criar todas as coisas, precisou primeiro criar o nada. E para criar o nada, Deus se recolheu. Como uma cortina que se enrola. Então surgiu o espaço. Nossa, então o plano era em Deus? Quem está aí? Ficou difícil? Sim. Pelo menos foi sincero, né? Porque o que nós precisamos entender? Nós estamos fora do tempo e espaço. Nós estamos falando de Deus. É difícil para a mente humana sair da Terra. Nós estamos falando daquele que nunca foi gerado, aquele que não foi criado, aquele que é de eternidade a eternidade, ele é. Então a mente do ser humano não consegue compreender. Quem está aí? Mas para você ter uma noção? Sim. Que para nós assistirmos, Deus precisou, numa linguagem da nova aliança, negar a si mesmo. Quem está pegando? Não vou perguntar se está entendendo, só vou perguntar se está pegando a ideia. Quem está aí? Compreendeu? Então o que nós falamos na semana passada? Eu ponderei com vocês e a gente olhou os textos para verificar se aquilo que nós estávamos falando tinha coerência. Que era o quê? Que no princípio não estava demarcando o começo das coisas, mas que no princípio era o lugar onde Deus criou todas as coisas. Amém? Então nós fomos para Apocalipse e chegamos em Colossenses, onde o texto deixa ainda mais claro. Amém? Porque Ele é a imagem do Deus invisível, e nele foram criadas todas as coisas. Amém? Estão comigo ainda? Sim. Abre lá, Colossenses, para nós lembrar isso. Não sei se é perto, mas eu tenho que ligar de novo. Quem está aí? A partir do versículo 15. 15. Colossenses 1, 15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele quem? Foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado Por ele e para ele. por ele e para ele. Então nós já vencemos na semana passada. Vou chegar no para ele. Semana passada nós falamos nele e começamos por ele. Vamos chegar lá no frente, então, para ele. Semana passada, então, nós entendemos nele. E lemos um texto que é o de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3, que fala aqui por ele. Amém? Corre lá para Hebreus, vamos pegar a partir de lá hoje. Hebreus 11.
Irmão, eu estou recapitulando que a gente precisa fazer esse exercício de relembrar algumas partes que foi semana passada para o que a gente vai falar hoje fazer sentido. Amém? Às vezes para os irmãos que participaram nos outros anos, assim é mais fácil, mas tem o nosso que está começando a primeira vez. Então a gente faz um apanhado da semana passada para a gente poder entrar e nós vamos falar essa semana. Quem está aí? Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, eu já expliquei na semana passada, na figura do tabernáculo de Moisés. Amém? Nós lemos Hebreus 8. Pegaram até aqui? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus. A palavra de Deus aqui nós conectamos com João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Nas traduções mais atuais, no princípio era a palavra. Então a palavra aqui não está dizendo que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela Bíblia. Não é isso. A palavra que é Cristo, o verbo. Amém? Conseguiu pegar até aqui? Sim. Então, basicamente, foi isso que nós falamos na semana passada. Nele, e agora nós estamos entendendo por ele. Amém? Hebreus capítulo 1. Quem está aí? Vamos pegar de novo as informações. Nós lemos Colossenses 15 hoje de novo. Eu quero que você guarde, a partir de agora, guarde a informação. Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Vocês lembram que na semana passada eu falei que ele, sendo o primogênito da criação, que o corpo de Cristo foi o primeiro a ser criado? Sim. Lembra? Sim. Então o corpo de Cristo foi o que Deus criou primeiro. Amém? Então guardem essas informações. Vai fazer sentido agora. E ao mesmo tempo nós estamos vendo que por ele foram feitas as coisas. Amém? Nós estamos no por ele. Isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, sublinha muitas maneiras. Já vou ter que abrir um parênteses agora para te explicar. Muitas maneiras? Isso. Lembra que na semana passada, na introdução, eu comecei a citar as formas com que Deus se revelava no Antigo Testamento? E eu cheguei em Isaías 9, versículo 6, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E nós fomos vendo a aparição, a forma com que Deus se revelava. É sobre isso que o autor aos Hebreus está se referindo aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras. Então, a referência é Isaías 49. Isaías 9, versículo 6. Que daí eu citei Gênesis 16, ele é conselheiro, ele aconselhou Agar. Juízes 6, ele é o Deus da paz, ele falou para Gideão: eu sou da paz. Josué capítulo 5, Josué perguntou para ele: tu és dos nossos? É por nós ou contra nós? Nem por vocês nem contra, mas venham agora como capitão dos exércitos do Senhor. Juízes 3, ele apareceu para Manoá. Manoá perguntou: qual é o seu nome? Por que perguntas meu nome se é maravilhoso? Entre outras aparições, para Abraão, nos carvalhais de Manre, apareceram 3 homens, que eram 3 anjos. Lembra da passagem? 2 foram para Sodoma, um ficou e recebeu oferta. E anjo não pode receber oferta. Quem está aí? Está pegando? Então, na teologia, esses eventos são chamados de teofania.
Sempre quando aparece Theo, no grego é Deus, que vem de teologia. Por exemplo, logia, você vai estudar biologia, filosofia, fala de estudo. E Theo, Deus. Então, teologia, estudo de Deus. Teofania, no grego, fania, é escondido ou camuflado em. Escondido em, camuflado em. Theo, Deus. Então, é Deus de forma camuflada, Deus escondido. Então, você vai ler muito no Antigo Testamento a seguinte referência. E em muitas passagens, não em todas, mas em muitas passagens vai estar escrito o anjo do Senhor com letra maiúscula. Pode ler o contexto, você vai ver. É uma manifestação de Deus, geralmente Cristo, escondido em forma de anjo, camuflado em forma de anjo. Por isso que eu dei todas essas citações. Quem está aí? Amém. Fala alguma coisa para Jesus. Até semana passada você achava que Cristo aparecia só em Mateus, artigo de Mateus. Agora você vai ter que ler a Bíblia com outro olhar. Quem está aí? Amém. Outras formas. Quando Adão e Eva pecam, Deus não veste eles de pele de animal? Tem como vestir de pele de animal se o animal morrer? Então Deus teve que sacrificar um animal. Aí o texto vai dizer: cordeiro morto desde a fundação do mundo. É Cristo. Quem está aí? Está pegando? Aí, ó, dependendo do texto que você abre no Antigo Testamento, você já consegue linkar com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, com Cristo. Quem está aí? Conseguiu pegar? Pequeno exemplo? Então, o que o autor de Deus está dizendo? De muitas maneiras. Deus se revela de muitas formas. Quem está aí? Guarde essa informação, depois vai ser importante. De muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. O que o autor de Deus está dizendo? Na antiga aliança, com os nossos pais, com a nossa descendência, Deus falava conosco a partir dos profetas e de algumas outras maneiras, que são essas aparições teofânicas. Amém? Estão comigo? Guarde essa informação, senão depois eu vou te mostrar um negócio, você não vai dar agora, você não vai entender. E se não der agora, eu vou fechar a Bíblia e vou embora, vou largar vocês aqui. E daí? Porque você não pode perder de vista aquilo que eu falei na semana passada. Aqui não é um laboratório que nós vamos estudar Deus. Nós estamos sentados à mesa conhecendo o Pai. Então, nós estamos sentados à mesa conhecendo o Pai porque Ele está presente. Se Ele está presente, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E daí? Amém? Verso 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o por quem fez também o que nós estamos procurando? Nele, por ele. Olha o texto. Por quem fez também o mundo. Está aí na tua Bíblia ou não está? Está entendendo o contexto? Ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo... Ele está falando de quem? Cristo. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Quem é herdeiro de tudo? Cristo. Por quem fez também o... Quem fez o mundo? Cristo. Está pegando? Está na tua Bíblia ou não está? O qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua... Vou ler de
Eu sei, irmão, o autor aos Hebreus usa uma linguagem um pouco mais complicada. Eu também acho isso. O qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua... Quem é o resplendor da glória? Cristo. Que glória? Glória de quem? E a expressa imagem da sua? Então, Cristo é a expressa imagem de Deus. A imagem de Deus visível, lembra? Nós estamos procurando isso também? Então esse espaço que Deus fechou para que houvesse o mundo em Cristo, por ele feito as coisas visíveis, relacionadas invisíveis, para que seja manifestada a glória de Deus. Que Deus possa ser expresso. Então, Cristo é a expressão da natureza de Deus. Deus era suficiente, mas ele quis se tornar conhecido. Daí que vem nosso entendimento de Deus não pode ser entendido, Deus só pode ser conhecido. É porque é um buraco não encaixa nada, né? Quem daí? Pega esse exemplo aqui. O homem é o quê? Espírito, alma ou corpo? O que o homem é? O homem é corpo. Ele é alma. Nem a alma. Formou o homem do pó da terra o corpo. Soprou sobre as narinas o espírito de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o homem é alma. O corpo é o quê? A expressão da minha alma. Por quê? O que é alma? As emoções. Emoções, sentimentos e vontade. Então, se eu estou feliz, a felicidade está na minha alma. Por isso eu expresso felicidade através do meu corpo. Quem está aí? Se a minha alma está triste, eu expresso pelo meu corpo tristeza. Está conseguindo compreender? O autor de Deus está dizendo, ele é a expressão de Deus. Qual que é o detalhe? Deus não é alma. Deus é espírito. Quem está aí? Então o autor de Deus está dizendo, ele é a expressão de Deus. Tudo que nós podemos conhecer de Deus está em Cristo. Tudo que Jesus expressou é a natureza de Deus. Já que está com essa cara de incrédulo, volta lá com vocês. Eu nem ia mostrar isso aqui para vocês verem. É só para você adorar a Deus com mais vontade essa semana. Colossenses capítulo 2. Quem está comigo? Amém. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na sua Bíblia não está? Como que você falou lá? Isso é a expressão? Da natureza de Deus. Cristo é a expressão da natureza de Deus. Irmão, é apenas 2 estudos, presta atenção nisso aqui. É apenas um estudo e nem meio
Você já conseguiu entender, espero eu, que Cristo é muito mais do que nós pensávamos. Se você já tinha motivos para adorar Ele, eu estou aqui te mostrando dentro da palavra de Deus que Ele é muito mais do que você imagina. Ele é muito mais digno de glória do que você possa imaginar. Feche seus olhos. Cristo é muito mais do que você possa imaginar. Muito mais digno de honra, muito mais digno de glória. Quero só que você pense nele agora. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai, Cristo. Você conhece essa letra? Você pode cantar comigo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai está em Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual nós possamos pedir para o Senhor essa noite nos revelar a sua beleza, aquela beleza que ainda não conhecemos. Tem mais de Deus para nós, tem mais de Cristo para nós. Não fique no conformismo de achar, tá bom. Não, Ele é muito além do que nós podemos imaginar. Amém? Quem entendeu? Dá uma glória bem forte para Jesus. Agora me perdi. Brincadeira. Efésios capítulo 3. Vamos voltar. Depois, se quiser, ouve esse louvor de Deus. Som secreto 3, louvor Cristo. Faz todo sentido agora. Não mais sentido. Inclusive era esse louvor que eu estava ouvindo enquanto estava. Vocês estão aí? Estão felizes ainda? Efésios 3, quem está comigo? Versículo 8. Vocês estão felizes ainda? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis Qual é o sentido do ministério de Paulo?
Anunciar por meio do Evangelho aos gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Na hora que eu estava falando do nada ali, me parecia algo incompreensível. É disso que Paulo está falando. Deus me salvou para me anunciar para os gentios essas questões são incompreensíveis na mente humana. Lembra que eu comentei, eu acho que eu comentei na semana passada, que muita coisa você não vai entender com a mente, mas você vai compreender no espírito. E quando não faz sentido na mente, o que nós fazemos como cristãos? Pela fé, obedecemos. Simplesmente. Amém? Vocês estão comigo ainda? E demonstrar a todos, versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Na Bíblia de alguém, essa palavra comunhão está alguma outra coisa? Dispensação, a maioria eu acho das traduções está escrito dispensação ou comunhão. Você vai colocar essa palavra entre parênteses. Deixa eu conferir aqui só como que escreve. Essa palavra que é comunhão ou dispensação, no grego está assim, ó. As traduções são a maioria assim. Como está na NVI? Na NVI ela vai trazer a palavra administração. Essa palavra no original quer dizer economia ou administração. Como vai ficar o texto? E demonstrar a todos qual seja a administração do mistério. Então, Paulo está falando que o ministério dele está pautado em anunciar, através do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos como que Deus administrou esse mistério por toda a história. Lembra da teofania? Por que Cristo não apareceu desde o começo com o nome Cristo? Ou Jesus? Ele recebeu esse nome só quando encarnou. Então Paulo está dizendo que o ministério dele está pautado em revelar a Cristo e a forma com que Deus administrou esse mistério por toda a história. Aí vai entrar a teofania que eu expliquei no começo. Está fazendo sentido? Está conseguindo compreender o texto? Olha lá, o restante. Que desde os séculos esteve oculto em Deus. Lembra que eu falei que o corpo de Cristo foi o primeiro a ser feito? Onde ele estava quando aparecia? Oculto em Deus. Está na tua Bíblia ou não está? Está conseguindo compreender? Olha o final. Que tudo criou por meio de. Olha lá o crente. Que tudo criou por meio de Jesus. Por Jesus. Está na tua Bíblia ou não está? Ou você não está entendendo? Você não está dando glória ainda. Tanto o texto de Hebreus quanto esse agora, a gente está vendo o corpo
de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, a expressão da natureza de Deus. É isso que ele está dizendo ali, como que Deus administrou esse mistério. Ele estava oculto em Deus, e ao mesmo tempo os textos estão dizendo para nós que foi por meio de Jesus Cristo que tudo foi criado. Está pegando? Por meio dele e a imagem do Deus invisível. Quem está comigo? Você está aí? Abre em Romanos 16, não perde o Efésios, que a gente não terminou de meditar ainda, mas abre lá, Romanos capítulo 16. Quem está aí? Romanos 16, versículo 25. Quem está comigo? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. Está na tua Bíblia, não está? Olha ao final do 25, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou Cristo, mistério oculto em Deus, desde a eternidade. Conseguiu compreender até aqui? Volta lá para o Efésios. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a administração do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus, para que agora, para que quando? Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Só minha esposa deu glória a Deus, provavelmente só porque foi ela que entendeu. Vou explicar. Olha para cá. Para que agora, o apóstolo Paulo está dizendo assim: Deus vinha administrando um mistério oculto nele, Cristo, até o presente momento. Mas agora ele revelou. E como que ele vai revelar o mundo? Pela igreja. Não, irmão, você não é a igreja. Não, irmão, esse prédio aqui não é a igreja. Nós somos a igreja. Todos nós? Tomara que sim, né? Mas nem todos que frequentam o prédio, frequentam cultos, são igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Quem comanda, o corpo ou a cabeça? A cabeça. Cristo não é a cabeça? Sim.
Por exemplo, para eu levantar meu braço aqui, é o meu cérebro que tem que dar o comando. Sim ou não? Sim. Tudo que meu corpo faz é minha cabeça que está dando o comando. Então quem é a igreja? Nós. Somente aqueles que se submetem à vontade de Cristo. Igreja é isso? Submeter-se à vontade de Cristo? Só aqueles que fazem a vontade de Deus. Então aí, por isso que o Evangelho diz para nós não vivermos para nós mesmos. Por quê? Porque se eu viver para mim mesmo, logo eu não sou igreja. Não é que as coisas vão dar certo ou vão dar errado. Isso aí não tem nada a ver com a nova aliança. Inclusive, obediência não determina que tudo vai dar certo. Essa é uma heresia bem sutil que tem dentro das igrejas. A pessoa acha que porque ela obedece tudo que manda, tudo vai dar certo. Isso não é verdade. Isso não tem a ver com o novo caminho. Você acha que você quer ter um namoro santo para ter um casamento abençoado? Se você pensa isso, você é um imbecil. Porque teve um monte de gente que teve namoro santo e o casamento foi uma porcaria. Agora, eu estou dizendo que você não tem um namoro santo? Não. Você precisa ter um namoro santo porque Deus é santo. E você não vai ofender a santidade de Deus. Não porque você quer recompensa. Você faz algo certo para obter uma recompensa, uma vida boa, você é um imbecil, você não entendeu nada. Por quê? Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus? Creio eu que sim. Então eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, Deus permitiu pegar uma gripe? Ficar quase sem voz? Porque tem pessoa que parece absurdo, mas tem pessoa que assimila isso. Ah, eu estou fazendo a vontade de Deus, está dando tudo errado, certo? Eu estou no caminho errado. Certo não é para Deus fazer. Não, isso pode ser um grande sinal que você está no caminho certo. Lembra que em Efésios, esses dias atrás eu trouxe a exposição de Efésios aqui na igreja, e um dos questionamentos daquelas pessoas sobre o apostolado de Paulo era porque ele estava preso. Se Paulo realmente é um apóstolo de Jesus, por que ele está preso? Por que onde ele vai ele é chicoteado, ele é zombado, ele é maltratado? Exatamente por isso, porque o fato de eu obedecer a Deus não é, obediência não é igual tudo dar certo. Essa é uma teologia demoníaca. E nós temos um monte de irmãos frustrados com Deus, porque se esforça e as coisas dão errado. Acho que a gente devia aprender isso bem isso, né? Tipo assim, porque alguém fala, se for obediente eu vou te dar uma bicicleta. Ah, se for Dizime e prospere. Aquilo que você falou, né? Às vezes é confrontar aquilo que a gente, como pessoas antigas de igreja, recebeu e tendo aquilo como verdade, não ter as informações, buscar de fato. O antigo caminho, a antiga aliança, o Antigo Testamento era assim: se andares nos meus caminhos, te prosperarei. Mas isso era a antiga aliança. Isso não faz parte da graça, da dispensação da graça. Senão nós entramos no mérito de novo. Então nós temos um grande número de cristãos que estão caminhando na graça, mas com o pensamento no antigo caminho, no velho caminho. E com certeza absoluta, se você tem essa mentalidade de que se eu faço as coisas certas, Deus vai me abençoar, você vai se frustrar com Deus. E não é uma matemática exata. Eu obedeço a Deus e sirvo a Deus porque Ele já foi conosco comigo. Amém. Eu obedeço a Deus porque Ele é santo. Eu obedeço a Deus porque Ele me alcançou com a sua graça. Eu adoro a Ele não porque eu vou receber, mas pelo que eu já recebi.
Eu não dizimo a Deus, esse mês minhas contas deu 4.000, eu ganho 1.500, vou dar tudo para Deus prover. Isso aí é balela, isso aí é loucura. Vim falar uma coisa dessa, você é burro? Porque eu dizimo daquilo que eu já recebi. Eu sou tão grato a Deus que eu não vou viver a minha vida sem tributar a Deus, que é o meu provedor. Então eu só oferto, só dizimo porque eu já recebi. Não porque eu vou trocar, vou dar 10%, vou dar 100 para ganhar 1.000. Mas era tudo rico. Fosse assim. Todos não, né? Só quem dizima. Quem está aí? Amém. Não ia ter crente pobre. Os maiores investidores da Bolsa de Valores iam vir para a igreja. Porque eles investem lá em ações para talvez ter lucro. Para talvez receber dividendo. Aqui na igreja você traz 100 e não leva 1.000. 100 vezes mais. Traz 1.000, leva 100. Quem está aí? Eu não sei nem porque eu entrei nisso, né? Vamos voltar para isso. É que eu estava falando da igreja. Certo que Deus queria falar com alguém. Quem está aí? Então você entendeu o que é igreja? Ser igreja não é todos que frequentam culto e frequentam um prédio. Ser igreja é quem se submete à vontade do cabeça. Deus manda você pregar, você quer cantar. Deus manda você cantar, você quer pregar. Deus manda você ir lá fazer a faculdade, para ser um bom profissional do mercado de trabalho. Você quer tocar instrumento. Quem está aí? Deus quer fazer de você um missionário. Você não quer. Não quer se preparar. Então só é igreja quem se submete à vontade do cabeça, que é Cristo. Conseguiu pegar? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Multiforme, muitas formas. Uma coisa que eu mais ouvi na minha vida, que depois que eu aprendi um pouquinho da palavra de Deus através da palavra, eu falei, meu Deus, como que as pessoas podem pensar dessa forma? Muitas vezes na minha vida eu ouvi pessoas dizendo, não, porque Deus não faz assim. Tinha um mover diferente na comunidade, ali nada, aquilo não é Deus, aquilo lá é meninice. É reteté. Fogo de palha, fogo estranho. Porque Deus não faz assim, Deus só faz assim. O que a Bíblia está dizendo? Muitas formas. Bom, como você vai dar limite para um Deus que é grande, infinitamente grande, não cabe na mente humana? Como você vai falar que Deus faz assim, Deus não faz assado? No dia que você fala assim, Deus não faz dessa forma, Ele vai lá e vai fazer só para te mostrar o quanto você é pobre, você não sabe de nada. Tudo aquilo que você olha e diz, isso parece impossível. Deus vai lá e vai resolver para você ver que você não sabe de nada. Quem está aí? A multiforme o quê? Vamos voltar. Paulo está fazendo o quê? Anunciando
o Evangelho, que é as riquezas incompreensíveis de Cristo. Cristo, que é um mistério oculto em Deus dos séculos dos séculos, por meio de quem todas essas coisas foram criadas, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então a Igreja revela a multiforme sabedoria de Deus, amém? Amém. Circula a multiforme sabedoria de Deus. Vamos concluir o texto, depois a gente vai ver outras coisas para a gente voltar na multiforme sabedoria. Seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Lembra que eu expliquei semana passada que principados e potestades não se resumem a espíritos das trevas? Sim. Por exemplo, Miguel é um principado, é um anjo príncipe, é a categoria dos anjos. Existem principados e potestades da luz e principados e potestades das trevas. Amém? O que Paulo está revelando aqui é que os anjos queriam anunciar o Evangelho. Os anjos queriam revelar Cristo. Você não entendeu, eu acho. Paulo está dizendo, Deus disse, não, senhores, vou revelar Cristo, o mistério oculto, através da minha igreja, através de homens justificados, restaurados, redimidos. Os anjos conhecem o mistério oculto em Deus através de nós. Acho que não consegue compreender a dimensão disso, né? É por isso que os espíritos precisam se submeter à igreja, e não a igreja ficar com medo de demônio. O negócio é esse, crente, o inimigo se levantando na tua casa, se ele levanta, coloca ele para correr. Você tem autoridade. Ah, pastor, o inimigo está trabalhando na minha mente. Repreende ele agora. É o Espírito de quem está dentro de você? É o Espírito de Cristo. Nenhum Espírito das trevas vai ter poder sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quem está aí? Vamos para 1 Coríntios. Guarda muito forte a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Estou acabando. Não é da igreja, né? Geralmente. Nós temos de macumba, de olho gordo, de inveja. Você, igreja, não pega, não. Eu acho que alguém fez um trabalho lá contra mim. Eu estou passando por isso, por aquilo. Você não está em Jesus. Não, é porque, dias atrás, comecei a ver uns lances desse aí, né? E, até o pastor que eu estava vendo, que ele falou, ele falava assim, que ele teve medo de ver o espírito mal. Embora ele falou isso, mas ele não deixou claro que ele viu. Ele disse que sentiu a presença por causa de situações, de missões e tal. E da mesma forma assim com o anjo. Aí estava até comentando com os piadas.
Às vezes, se for ver, é vergonha, né? Que a pastora falou ali, se tem medo, então eu até falei pra Tata, se tem medo, quer dizer que não é igreja. Não é que é feio. Tipo assim, tem muita coisa que eu tinha vergonha. Hoje, tipo assim, tenho vergonha ainda, mas tipo, até pra comentar, falar, isso sai da gente, ajuda a quem fala e a quem ouve também. É que assim, a nossa carne vai tremer numa batalha espiritual. Exatamente. Você vai sentir medo, você vai se sentir intimidado. O que eu estou dando para vocês agora? Ferramenta para vocês entenderem quem vocês são, quem nós somos. Algo que você fala. Porque, por exemplo, Jesus com os discípulos estava indo para onde? Para Gadara. O que aconteceu em Gadara? O cara mais demoniado do Novo Testamento estava lá e ia ser liberto. O que aconteceu no caminho? Não teve tempestade, vento forte. O que era? Jesus não repreendeu a palavra dele? Porque eram espíritos que se levantaram para impedir Deus chegar em Gadara. Os levante, etc. Né? Coisas assim. Todos nós passamos por isso. Mas quando você estiver passando por isso, você levanta, repreende e vai para frente. A autoridade está no Espírito de Cristo. Quem está aí? Em nome de Jesus. Quem está aí? Estão conseguindo compreender? Uma das coisas que acontece muito é quando se manifesta alguém com demônio, por exemplo. Geralmente, se é aquele demônio que fala, ele tenta intimidar a pessoa. Tenta falar alguma coisa contra, que ele não vai sair e tal. Para quê? Para desestabilizar. Lembra da outra passagem que os discípulos tentaram repreender o demônio do Senhor e Jesus veio e repreendeu? O que Jesus falou? Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí o que o crente entendeu? Que todo demônio só sai com jejum e oração. Por quê? Porque se eu jejuo bastante, oro bastante, eu vou ter bastante poder para expulsar o demônio, mas isso não tem nada a ver. Porque o demônio não vai sair por causa da sua performance. Mas quando você ora muito, quando você jejua muito, a tua fé é fortalecida e você não vai titubear na hora. Você vai com autoridade e com convicção. Não porque o jejum carregou suas energias, igual você carrega o celular. É porque o jejum fortalece sua fé, fortalece a convicção de quem você é em Cristo e na hora você vai com convicção. Muito provavelmente aqueles discípulos que tentaram expulsar o demônio não saiu, eles estavam meio em dúvida ainda da fé e da autoridade no nome de Jesus. Conseguiram compreender? Sim. Posso continuar? Quem está aí? 1 Coríntios capítulo 2. Qual é o link que nós estamos fazendo? Multiforme, sabedoria de Deus. Versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmão, quem vai convencer o homem do pecado, quem vai convencer o homem a acreditar naquilo que pregamos, não é a nossa habilidade de palavras, não é a nossa persuasão humana, não é a sabedoria humana. O que convence o homem do juízo do pecado é a demonstração do Espírito e de poder. É um trabalho do Espírito Santo. Nós só transmitimos a mensagem. Quem está aí? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando eu estive com vocês, eu não fui com palavras persuasivas. Eu lhes anunciei Cristo e esse crucificado. O que convenceu vocês foi o Espírito e o poder dessas palavras que eu transmiti. Quem está aí? Versículo 5. Para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmão, não se apoie em pastor A e em pastor B para estabelecer sua fé. Você vai se frustrar. Sua fé precisa estar firmada no poder de Deus. Não é pastor A, não é pastor B, né? Hoje, com o advento da internet, que é uma bênção para muitas coisas, mas também a internet dá voz para quem não deveria ter voz. Ah, porque o pastor fulano, você já conhece a vida dele? Convive com ele? Aí às vezes você dá mais resposta para o pastor que você nem conhece da vida do que para... O exemplo foi a última, eu acho polêmica, gosto do texto, que foi a música do Evangelho de Fariseus. O tanto que alguns pastores e lideranças famosos na internet massacraram uma menina com um violão na mão. Mas massacraram. Isso é pastor de ovelhas? Pastor famoso, irmão. Sem dó e sem piedade. Massacraram. Aí eles vêm lá, não, porque a gente ajuda as obras missionárias. Lógico. O cara para pregar 1 hora cobra 15 mil. Até eu daria milão para uma obra missionária. Uma agenda o cara ganha 15 mil. Aí ele dá 1.000 para uma obra missionária. Faça quanto se ele fizer 10 agendas no mês. Pega esses caras que arrebentaram a menina lá. Tenta chamar isso para pregar na nossa igreja, para você ver quanto eles cobram. Se vem. Aí, lógico que eu estou ofendido com o sistema que a menina criticou. Quem está aí? Agora, vou falar que Deus nunca usou esses homens? Deus deve usar até hoje. Mas minha fé não pode estar firmada neles. Porque senão daqui uns dias eu vou começar a cobrar para me ensinar também. Por quê? Qual que é as referências? Quem está aí? Não cobra, eu pago, amém? É curso, é tão... 1.000 e pouco só de Bíblia em casa e mais de 2 de livro. Mais uns cursos que a gente faz. Não é para vocês não. A gente ama a palavra de Deus, né? A gente ama a igreja também, então a gente compartilha. Amém ou amém? Amém. Então, Paulo está dizendo, não firmem a fé de vocês em homens. É por isso que eu falo para vocês, irmão, eu estou te explicando aqui, te mostrando, mas leia o texto. Confere o texto. Pense. Retém o que é bom, não pega tudo de pronto. Quem te garante que eu estou 100% sincero e honesto? Se eu quiser te enganar, aí você não pensa, você não verifica se Deus diz isso mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque você tem toda a liberdade de amanhã ou depois de fazer um curso teológico fora. Mas você vai sair daqui aprendendo a pensar, raciocinar, você verificar os textos e ver o que faz sentido para você. Está pegando? Então, por isso, muitas coisas nós aprendemos através da fé. Eu não tenho aqui, enquanto eu estou falando, eu não tenho um raio-x no meu coração. E é lógico, eu só estou falando isso porque eu estou na presença de Deus extremamente sincero. Mas estou dizendo que você, como ser humano, não consegue ver. Se chegar amanhã depois um outro, ou eu mesmo estiver corrompido, ou algum outro corrompido que vem aqui e fala um monte de coisa que leva como verdade. Amém? Isso não quer dizer que eu vou ser julgando todo mundo. Porque Deus pode usar homens com a vida torta. Quem está aí? Eu estou te dizendo a importância de nós abrirmos os textos e verificar. E termos a nossa fé firmada em Cristo, não em homens. Amém? Verso 6.
Nem sei porque eu estava falando isso também, mas eu acho que eu queria falar com alguém, então fecha parênteses, vamos pro texto. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus. Você está falando o quê? Você está falando o quê? Sabedoria de Deus. O que nós estamos procurando? Multiforme sabedoria de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Entendeu? Olha o texto, eu vou ler de novo para dar mais uma chance. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Quem é a sabedoria de Deus? Lembra o Deus que não existe? O Deus que é? Lembra que Cristo é tudo? Em Colossenses, Cristo é tudo em todos? Quem está aí? Verso 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Eu vou te mostrar. Quer ver? Será que essa sabedoria seria está lá no conversa? Vamos chegar lá. Deixa o mistério oculto ainda. Você quer ver ou não? Você pegou o versículo 8, né? A gente leu, mas quase ninguém prestou atenção. O qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Vai lá, 1 Coríntios 10. Quem está comigo? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está fazendo a analogia do povo de Israel, quando saíram do Egito e foram para o deserto, lembra? E atravessaram o Mar Vermelho. Então o contexto aqui é o Mar Vermelho. E qual nuvem que é essa? Aquela nuvem que cobria eles durante o dia, que é da onde foi criado o ar-condicionado. O povo de Israel no deserto já tinha ar-condicionado. Deus colocou uma nuvem sobre eles para proteger do calor durante o dia. Está aí. E todos passaram pelo mar, porque o contexto é o Mar Vermelho, que eles passaram. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Você já tinha visto isso? É que você achou que o batismo também era só lá do João Batista, né? Deus firma a aliança com Abraão, se eu não me engano, em Gênesis 15. Depois que Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo: Abraão, eu estou te fazendo uma promessa, que você será pai das nações. E se você aceitar esse meu chamado, ir para um lugar que eu vou te mostrar ainda, que eu nem te mostrei, nós vamos firmar uma aliança. E o que marcava essa aliança? O que marcou essa aliança? Quando Abraão sai da terra dos pais dele,
É a divisa das terras, tinha um rio. Abraão atravessou ali e pela primeira vez vai aparecer na Bíblia a palavra hebreu. É a primeira vez que Deus chama Abraão de hebreu. O que quer dizer a palavra hebreu? Atravessador de rios. Nós estamos falando do povo hebreu? Ou seja, um povo que através da passagem pelas águas firma uma aliança comigo. Aí esse povo ficou 430 anos no deserto e saiu do deserto. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Deu um jeito de batizar eles. Fazendo o quê? Abriu o mar vermelho e eles atravessaram o mar seco. Atravessaram o rio. Agora eles têm aliança com Deus de novo. E quais foram esses batizados pela nuvem? Toda criança que nascia passava por baixo de uma nuvem que Deus estabeleceu para que eles fossem batizados. Para passar pelas águas, atravessador de rios. É a forma como que Deus criou para simbolizar a passagem, a transição de alguém que não conhecia Deus com alguém que agora tem aliança com Deus. E está aí. Amém. Então o cristão, quando se batiza, aceitou Jesus, você tem compromisso com Deus. O batismo é como se fosse a cerimônia do casamento, é a transição. Agora, publicamente, nós temos uma aliança. Quem está aí? Está pegando? Vamos lá que eu preciso concluir. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Após o batismo vem o quê? Comida espiritual. O que eles comeram? O maná, que é a comida que Deus provê. E eles não poderiam colher o maná para comer no outro dia. O cristão, depois que passa pelas águas do batismo, o que vem depois? Aceita o Senhor, que é o alimento espiritual. Vocês estão aí ou não? Verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Agora você vai entender por que Moisés entrou na terra prometida. E a pedra que ele bateu e saiu água era Cristo. Vou te dizer mais. Moisés bateu 2 vezes em Cristo. Presta atenção naquilo que eu vou te falar. Moisés bateu 2 vezes em Cristo. Uma quando Cristo estava em forma de rocha e outra no Cristo encarnado. Por que Jesus foi chicoteado? Foi por causa da tal lei de Moisés? Eu vou embora. Vai dizer, crente, você imaginou isso. Estava hoje estudando lá, parei na hora, falei, amor, vem aqui para você contar um negócio. Já? Para tudo que você está fazendo, que Jesus mostrar uma coisa. Está pegando ou não está pegando? Eu falei, se não tinha prestado atenção no versículo 8 que nós tínhamos lido. Moisés, por bater em Cristo para sair a água que todo mundo bebeu, só viu a terra prometida e não entrou. Volta lá, 1 Coríntios 2. Você não prestou atenção nisso. Verso 8. O qual nenhum dos príncipes, qual príncipe? Os sacerdotes, os doutores da lei, deste mundo, conheceu, qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca
crucificariam ao Senhor da glória. Agora você vai anotar aí, depois você vai ler em casa. O que aconteceu com esse povo aqui? Em Romanos 11. Eles viram a promessa, mas não conheceram. Não estão participando da promessa. Lembra que lá em Romanos 11 está escrito que Deus fechou o coração deles? Lembra que Jesus falou para os discípulos, quando eles perguntaram: Senhor, por que nos fala com parábolas? Para que eles ouvindo não ouçam, e vendo não enxerguem. Eles viram o cumprimento da promessa, assim como Moisés subiu no monte e viu a promessa. O povo de Israel, os hebreus, também viram a promessa, Cristo encarnado. Mas não creram, não receberam. E por isso que se eles tivessem conhecido, eles nunca teriam crucificado o Senhor. Isso me desanima. Vamos ver, vamos esforçar mais um pouco para ver se ela arranca glória tem que ser exprimido. Só que a palavra de Deus diz assim: mais bem-aventurados que não viram, mas creram. Quem está aí? Volta ali no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em forma teofânica. Já te mostrei um exemplo, certo? Cristo era a pedra, aquela pedra que Moisés bateu e saiu água. Porque afinal ele é a fonte da água viva. Glória a Deus, aleluia! Quero beber do teu vinho, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Continua. Essa parte da palavra não foi certa. Cristo oculto. Nós estamos procurando agora o que? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Quem está aí? Vamos lá, pastor Tiago. Provérbios 8. Estou fazendo um mistério danado e legal. A sabedoria de Provérbios. A sabedoria de Provérbios, então, é Cristo. Agora, se você estava lendo Provérbios, você vai ter que ler tudo de novo. Eu estava achando que a sabedoria de Provérbios era intelectual. A sabedoria de Deus, que é a sabedoria de Provérbios, é uma pessoa. Provérbios está falando de uma pessoa, Cristo. A sabedoria de Deus não é intelecto, não é ciência. A sabedoria de Deus é a pessoa de Cristo. Vamos ver? Olha, se eu me der glória, eu vou aí, hein? Vamos conversar de perto. Provérbios 8. Quem está comigo? Versículo 22. Pode ler em casa o capítulo inteiro, mas para nós, para esse momento, vai ser a partir do versículo 22. O Senhor me possuiu. Está lendo o texto? Sim. Então continua. O Senhor me possuiu. Na onde? Na onde? E qual é o texto que nós estamos tentando interpretar desde semana passada? Está na tua Bíblia ou não está? Só para você entender, nós estamos há 2 terças-feiras para estar no versículo 1 ainda. Vai, Tiago. Irmão, você nunca mais vai ler Gênesis da mesma forma.
O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida. É Cristo ou não é? Por que eu estou falando isso? Porque Cristo é o Messias. Messias quer dizer ungido, que quer dizer separado para tal propósito. Vocês estão comigo? Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo. Opa! Lembra do espaço? O que é o espaço se não um grande abismo? Estão pegando? Então a sabedoria que é Cristo foi ungida lá na eternidade, antes que tudo fosse feito, antes até mesmo do abismo, antes até mesmo de Deus se recolher e criar o nada, criar o espaço, criar esse abismo. Está pegando? Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Vou parar de novo. Eu não falei há pouco que Deus não pode ser gerado? Cristo é Deus? Tem dúvida, crente? Sim. Então Deus não pode ser gerado. Então por que Deus está dizendo que ele foi gerado? Porque essa forma de Deus foi gerada. Lembra da multiforme? Multiforme, sabedoria de Deus. Então o que foi gerado não foi Deus, foi a forma, Deus em forma de sabedoria. Uma coisa aqui. Então quando você diz lá que foi o primeiro corpo a ser formado, é o plano de tudo acontecer, tipo, desde o Espírito vir até Maria, colocar ali e tal, ou é de fato um corpo de Cristo feito em matéria assim, porque ele não dá a entender isso. É o lugar de habitação, o lugar onde o plano vai ser montado. Exatamente essa a ligação. Não é que primeiro o corpo de Cristo foi feito, não é que Cristo foi feito primeiro. Lembra? A Trindade, Deus é Espírito, é um Espírito, se manifesta em três facetas, três personalidades: personalidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse é Deus. De eternidade em eternidade sempre existiu. O corpo de Cristo é o lugar da onde vai se materializar, onde vai ser, onde Deus vai revelar a sua expressão, onde Deus vai se expressar. Deu para entender? Sim, é que ficou, para mim tinha ficado mesmo. É por aí. É até difícil de explicar. Por quê? Porque nós estamos fora da mente do ser humano. Nós estamos em outro âmbito aqui. Não é âmbito espiritual, mental, não sei o que está. Estão conseguindo compreender? Olha para o texto. Fui gerada quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Ixi, aqui eu vou ter que te parar para mostrar outras coisas. Vamos deixar para semana que vem? Só uma pessoa. Vamos deixar para semana que vem? Quem me dá 5 minutos? Não perde o Hebreus 8. Corre lá no Gênesis 5. Deixa eu perguntar isso. Eu acho que eu falei Hebreus 8, Provérbio. Quer explicar? Mais uma vez. Bíblia, vai ser abençoado, certo? Será que ela está falando? Tá bom? Já estamos terminando.
Quem está comigo? Gênesis 1. Senão perdeu o Provérbios 8, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Semana que vem. Só para te dar um spoiler. O que está em Gênesis 1 e 2 não é a criação. O que está em Gênesis 1 e 2 é a recriação. É um plano. Porque se fosse criação, onde que aparece Deus criando a água? E já tem água. Disse Deus, morre e a água girou. Deus que era bom. Então o que tem em Gênesis 1 e 2 não é criação, é recriação. Porque na criação original, que não está em Gênesis, aparece Deus criando a água. E a ciência já diz que tudo que existe saiu das águas. Nós temos um texto lá de Pedro, já vamos ver semana que vem, que também fala que a terra foi tirada das águas. Mas a água não é Cristo? Meu Deus do céu, é para não entender. Não, aqui não. Não, Ou pode ser. tá certo. Faz sentido. Quem está comigo? Vou voltar lá para Provérbios. Então assim, você estava pensando em faltar na semana que vem, você já ficou um spoiler aí. Já moiou, né? Já molhou. Você vai perder coisa forte. Então. Só um detalhe, lá no Apocalipse 22 está escrito assim, eu vi descer do céu, eu vi descendo, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, e o mar já não existe. Então esse negócio de água tem muita coisa para nós falar. Por isso que eu falei da reciclagem lá no começo do ano. Eu estava falando com a minha esposa, no primeiro e segundo ano eu não falei sobre isso. Eu já comecei em Ulster, né? Vamos para o ver. O Ulster vai lá da terceira quarta. Vamos lá? Vocês estão em Provérbios? Sim. Os irmãos já estão com cara de sono. Sim. Olha, minha voz está gravando ainda. Versículo 24. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava no mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Olha o detalhe. E era o seu. Está no masculino ou feminino? Masculino. Não é sabedoria? Sim. Sabedoria não é feminina? Sabedoria era a sua arquiteta. Por que está arquiteta? Errar na tradução. Com certeza você vai querer falar isso. Era o seu arquiteto por quê? Porque era Cristo. Eu esperava mais de você, mas está tudo bem. Até eu esperava mais de mim, eu não sou de nada mesmo. Em cada dia, era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Ixi, agora vai dar um nome, mas vai ficar só para a semana que vem. Regozijando-me do seu mundo, regozijando-me no seu mundo habitável, e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Chega por hoje.
Semana que vem. Os filhos dos homens estavam aí. O que é os filhos dos homens? Essa semana que vem. Conseguiu compreender a sabedoria de Deus? Na verdade, não. É o arquiteto, que é Cristo. Quem está aí? A mensagem de hoje é: Cristo é muito além do que nós podemos imaginar. Eu acredito que você tenha entendido hoje que você adora Ele pouco. Você tem louvado Ele muito pouco pela grandeza do que Ele é. Ah, tinha planejado tanta coisa, deu tempo para fazer a introdução. É que você demora muito para agredir. Vocês estão felizes? Amém. Estão felizes ainda? Sim. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Todo mundo já ofertou, já dizimou? Querem caixinha de novo? Deixar aqui depois de a gente orar, se quiser ainda tributar ao Senhor, se sentir no seu coração, entregar uma oferta ao Senhor em agradecimento por tudo que Ele tem nos dado, você já ofertou e dizimou, fique em paz. E aí, gente, deu para aprender? Estamos começando. Imagine um avião, está só começando a andar. Nem decolou ainda. Ligando as turbinas. Eles estão lá dentro do avião falando: se acontecer alguma coisa, mas não cair aqui na frente deles. É a parte da paz. Vai te dar tranquilidade, assim, na hora de você voar. É verdade, eu nunca dei avião, mas eu fiz essa semana, eu acho que era a mesma, que o Paulo fala assim, coloque sua identidade na frente do seu rosto para eles identificar os corpos. Não, eu tenho uma história verdadeira. Vou contar para vocês rapidinho. Nessa viagem que a gente fez com o pastor, vocês sabem lá da história, que atrasou o voo, porque Deus queria usar o profeta naquele dia à noite lá falar com nós. Aí deu errado lá para a gente embarcar e tudo mais. Aí voltando, a gente fez uma outra rota que era diferente da que nós íamos indo. E essa rota fazia escala em Curitiba. De Curitiba para Cascavel, aqueles aviões ATR que falam. Que é com aquelas hélices e tal. E aí, por o nosso voo ter dado errado, nós caímos em todos os voos nas primeiras fileiras. Porque eram as que sobraram, que geralmente é mais cara, porque tem mais espaço e tal. A gente caiu ali. Só que esses ATR, a porta de saída de emergência é justamente na primeira poltrona, porque tem mais espaço e ele tem a porta da saída de emergência. Aí depois de todo o terrorismo psicológico de a fase normal, o rapaz veio e falou para nós, se precisar, vocês pegam aqui, senão a gente abrir a porta da emergência. Deu a instrução de como abrir. Aí eu e a Paulinha aqui e o pastor do lado de lá, só com os olhos travados. Acho que eu vou lembrar como que abre essa porta aí. Mas ele teve a audácia de ensinar a gente a abrir a porta da emergência. Pega assim, vira assim e força. Pode empurrar que vai sair. Profetiza que você vai andar de avião, igual a Ana Paula Valadão. Você passar uns medos também. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Quem está animado para terça que vem? Então traga mais um. Não, incomoda que a pessoa que estava semana passada não estava hoje. Estava hoje, Cardinho. Vamos, você perdeu o melhor estudo da minha vida. Não é mentira, não é só acrescentar um pouquinho. Dá uma moral lá. Diminuiu. Hã?
O quê? Muito melhor do que Ah. Esse Semana que aí vem. é Jesus falou, não precisa não cair, vai. Vamos lá. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado pelo teu Espírito que nos trouxe hoje luz na sua palavra. Muito obrigado pelo Espírito de sabedoria e revelação que o Senhor se manifestou aqui entre nós, iluminando os olhos do nosso entendimento. Pai, revela em nós agora a esperança da nossa vocação. Nós consigamos ser igreja, nós consigamos, Senhor, ser praticantes da sua palavra, que nós possamos, Senhor, entender a importância de sermos anunciadores do teu Evangelho. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, que aquilo que a sabedoria humana, que aquilo que a nossa inteligência não pôde explicar, mas que o Senhor possa revelar no espírito dos meus irmãos aquilo que são as verdades da tua palavra e que nós possamos, Senhor, frutificar na sua presença. Nós estamos aqui para crescer na compreensão, mas nós também queremos ser multiplicadores, nós queremos ser frutificadores do teu Evangelho. Pai, que nós possamos ser agentes, que nós possamos ser a redenção desse mundo, que nós possamos expressar a sua natureza, assim como Cristo expressou. Pai, isso que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Em paz também viverei e dormirei, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.